Ela olhou de cima a baixo e disse: "Você é só um vendedor de pão, não é um parente ou sequer amigo da família, então ponha-se em seu lugar." Bento, constrangido ao perceber que todos olhavam para ele, montou em sua bicicleta e foi embora. Antes de começarmos, já aperte o botão de gostei. Isso nos ajuda a divulgá-lo para outras pessoas. Conto com a sua ajuda. Vamos ao vídeo. Bento era um vendedor de pães. Ele havia nascido em um lar humilde e muito honesto. Ele morava com seus pais e eles sempre tinham explicado a Bento que a verdadeira tranquilidade vinha de levar uma vida decente, trabalhando de forma honesta e conseguindo seu ganha-pão com o próprio esforço. A família de Bento gostava muito de falar ganha-pão. Todos davam risada por aquele ser o alimento que vinha sustentando a família há muito tempo. A família de Bento fabricava e vendia pão caseiro há décadas. Apesar disso, a família nunca tinha conseguido um estabelecimento ou uma fábrica própria. Tudo era feito, embalado e vendido pelas próprias pessoas da casa. Algumas pessoas da família tentaram expandir o negócio, alugaram um estabelecimento e montar a própria padaria. Pensavam até em levar o negócio para outras cidades, pois os pães eram muito bons e faziam sucesso. E tinham a famosa receita secreta que todos tentavam imitar, mas ninguém conseguia fazer igual. Porém, esses planos nunca deram certo. Um dos motivos foi a má administração do dinheiro e o outro foram os fiados. As pessoas pediam pães, diziam que iriam pagar depois e nunca faziam o pagamento. Sendo assim, a venda de pães continuou sendo só regional mesmo. Mesmo assim, Bento nunca tinha desistido de abrir a sua própria padaria. Todos os dias, enquanto enchia a enorme cesta de pães e a colocava em cima do guidão da bicicleta, ele pensava que um dia estaria vendendo em sua própria padaria. Ele tinha fé que, se trabalhasse duro, um dia ele conseguiria realizar o seu sonho. Enquanto não tinha um ponto fixo, ele pedalava pela cidade indo de casa em casa. A cidade era interiorana, bucólica e quase todo mundo se conhecia. Bento vendia para algumas pessoas desconhecidas às vezes, mas ele tinha uma clientela fixa. Algumas pessoas até mesmo ficavam esperando no portão no horário que Bento passava. Alguns preferiam os pães salgados, outros os pães recheados e outros os pães doces. Bento era sempre muito gentil com seus clientes, chegando pontualmente às 5:30 da tarde e sempre levando o tipo de pão preferido de cada pessoa. Quando ele chegava, muitas pessoas diziam, bem na hora do café da tarde. Ele era simpático, e mesmo ouvindo essa mesma frase todos os dias, ele sorria para a pessoa como se fosse a primeira vez que a ouvia. Entre tantos clientes, o que Bento tinha mais afinidade era João. Ele era um senhor que morava sozinho e que trabalhava na roça. João dividia seu tempo entre cuidar da roça, de sua casa e de seu pai Sebastião, que já era de idade. Sempre que Bento chegava para entregar o pão, João conversava com ele. Devido a tantos anos fazendo aquelas entregas, Bento já se sentia quase da família. João era um homem forte. Ele tinha 2 irmãos, Roberto e Josiane, mas ambos moravam longe e Bento nunca os tinha visto. João contava que sua mãe tinha falecido durante o seu parto e que ele e os seus 2 irmãos cresceram somente com o pai. Seu pai nunca tinha sido uma pessoa fácil de se conviver. Ele era muito rígido, mas tudo porque queria dar uma boa educação aos filhos. João contava que Sebastião não permitia que os filhos faltassem às aulas e dizia para eles evitarem sair. Sebastião queria que os filhos tivessem bons empregos no futuro. Por isso queria que eles estudassem. Apesar disso, Sebastião nunca havia batido em nenhum de seus filhos e sempre demonstrou quanto os amava e se importava com eles. Esse comportamento era inadmissível para Josiane e para Roberto, e eles frequentemente brigavam com o pai e o desafiavam. João, o mais velho dos irmãos, aconselhava os 2. Dizia para respeitarem o pai. Lembrava a eles que Sebastião só queria o bem dos 3. Quando Josiane completou 18 anos e Roberto 16, os 2 fugiram de casa. Na fuga, eles levaram várias joias da família e dinheiro do pai. Sebastião ficou arrasado com o comportamento dos filhos, mas nunca chamou a polícia. A partir daí, João passou a ajudar o pai na roça, no gado e nos afazeres gerais das fazendas. Quanto aos seus irmãos, João tentou contato com os 2 várias vezes, mas eles nunca o atendiam. Através das redes sociais, João ficou sabendo que os irmãos tinham começado uma empresa e que tinha dado muito certo. Os 2 postavam fotos em férias caras e luxuosas em praias, chácaras, chalés e em outros países também. João até via entrevistas com os irmãos.
Nessas entrevistas, eles diziam que tinham começado a empresa com o próprio suor, trabalhando duro. E também diziam que eram apenas os dois sem irmãos e que nem conheciam o seu pai. João, triste, percebeu que os irmãos haviam apagado ele e o pai de suas vidas. João chegou a sentir raiva também, pois eles só tinham conseguido dinheiro para começar toda aquela empresa com os bens que haviam roubado do próprio pai. João decidiu que não procuraria mais nada a respeito dos irmãos e que não usaria mais redes sociais. E por respeito a Sebastião, João nunca contou essas coisas a ele. Bento sabia de toda essa história, pois João tinha contado tudo a ele em detalhes várias vezes. Bento percebia que João era um homem muito solitário. Desde que seus irmãos haviam partido para outra cidade de forma tão abrupta e egoísta, tinha sobrado para João a responsabilidade de cuidar do pai, que por ser de idade tinha muitos problemas de saúde. João já tinha confidencializado a Bento várias vezes que sentia vontade de ir embora dali, casar, talvez ter filhos e começar a própria família. Quando Bento perguntava a João se um dia ele iria atrás do próprio sonho, ele respondia que talvez sim, mas apenas quando o pai não precisasse mais dele. Bento também havia perguntado certo dia se João perdoaria seus irmãos se um dia eles voltassem e se desculpassem. João disse que sim, se os irmãos voltassem e reconhecessem os seus erros, ele os perdoaria. Ele disse que amava os irmãos e queria muito fazer as pazes com eles. Bento achava João um homem admirável. Além de falar sobre a família de João, Bento também falava da sua e falava sobre o sonho de ter sua própria padaria. João brincava que quando Bento abrisse a sua padaria, ele ficaria lá o dia todo. Bento dava risada e achava legal o fato de João falar quando você abrir a sua padaria e não se você abrir a sua padaria. Bento sabia que João gostava bastante dos pães e que o seu preferido era o pão de coco. João sempre comprava pão de coco e Bento sempre levava especialmente para ele, pois os outros clientes preferiam o de leite de banha. Certo dia, ao passar na casa de João, pontualmente às 5:30 da tarde, ele não apareceu. Bento até bateu no portão, mas ninguém respondeu. Como João sempre comprava o pão de coco, Bento colocou o alimento ali mesmo no chão, dentro de uma sacolinha. No dia seguinte, enquanto Bento estava pedalando pelas ruas, fazendo as suas vendas, ele viu João. Ele estava parado no portão, chamando por ele. Bento foi até lá e João, sorrindo, agradeceu a sua gentileza e o convidou para entrar e tomar um café. Bento negou, mas João insistiu tanto que ele acabou aceitando. Enquanto tomavam café e comiam pão de coco, João contou que no dia anterior tinha ficado na casa do pai. Ele não estava bem. Triste, João disse que o pai estava muito doente e que os médicos tinham dito que ele tinha poucos dias de vida. Bento disse que sentia muito. João agradeceu a solidariedade e disse que o pior de tudo era passar por aquilo sozinho. Ele queria muito que os irmãos estivessem ali. Dias depois, o pai de João faleceu. Em respeito, Bento compareceu ao enterro. Enquanto voltava para a cidade, João contou a Bento que os seus irmãos estavam vindo da cidade grande, mas que quando chegassem teriam uma surpresa infeliz. Sebastião havia deixado tudo para ele e nada para Roberto e Josiane. Porém, João disse que ele iria dividir a herança com seus irmãos e pretendia continuar morando na mesma casa, não queria mudar. Após alguns meses talvez, mas não naquele momento. Bento abraçou o amigo e desejou que Deus o confortasse. Os dias passaram normalmente, porém, na casa de Bento aconteceram alguns imprevistos. Choveu muito durante muitos dias e ficou impossível sair para vender pão naquele clima. Foi uma grande tempestade. As quedas de eletricidade se tornaram frequentes e várias vezes as massas dos pães queimaram por sobrecarga de energia. Outras vezes, alguns eletrodomésticos queimaram. Bento não entendia nada a respeito de eletricidade, mas seu pai o ajudava. Os dois então passaram a semana toda consertando a fiação de toda a casa, pois não tinham dinheiro para contratar um eletricista. As chuvas continuavam e os alagamentos se tornaram frequentes. Então, além de consertar a fiação, eles precisavam parar várias vezes para puxar a água com o rodo e evitar que mais eletrodomésticos queimassem. Quando as chuvas finalmente pararam, Bento precisou acordar bem mais cedo para conseguir vender mais e recuperar o prejuízo que tinham tido. Como todos da região tinham tido prejuízo com as chuvas e estavam usando o dinheiro para reparar as próprias casas, Bento passou a vender em outros bairros. Ele precisava sair cedo, ia para bairros desconhecidos
Precisava bater nas portas das pessoas para oferecer os pães e ouviu muitos nãos. Ele voltava tarde para casa e todos os dias desejava ter um carro ou moto para percorrer aquele caminho de forma mais cômoda. Ele não ficava muito no próprio bairro, mas ouvia boatos de que os irmãos de João tinham voltado e que eles eram pessoas muito estranhas. Algumas pessoas diziam que eles não saíam de casa, outras diziam que eles eram interesseiros e que só estavam ali pelo dinheiro. Bento ouvia aquilo e se lembrava de tudo que João havia falado sobre os irmãos, então achou que os boatos possivelmente eram verdadeiros. Mas um dos boatos chamou a sua atenção. Algumas pessoas diziam que nos dias que as fortes chuvas caíram na cidade, mesmo que os trovões camuflassem alguns barulhos, era possível ouvir os sons que vinham da casa de João. Pareciam sons de gritos e de objetos sendo quebrados. Depois desse dia, um silêncio se instaurou na casa. Bento achou aquilo muito estranho. Foi difícil, mas Bento conseguiu recuperar todo o prejuízo que havia tido nas semanas anteriores. Ele e a família conseguiram consertar toda a eletricidade da casa e comprar alguns eletrodomésticos usados. Então, as coisas voltaram ao normal. Bento voltou a entregar pães no próprio bairro e decidiu ir até a casa de João para verificar se tudo estava bem com um amigo. Ele tinha tido semanas tão corridas que não tinha tido tempo sequer de conhecer os irmãos do amigo. Bento pedalou e vendeu seus pães normalmente. Parou em algumas casas e conversou um pouco. Muita gente ali tinha sofrido com alagamentos. E depois foi até a casa de João. Chegando lá, Bento logo encontrou duas pessoas que pareciam ser os irmãos de João. Eles estavam conversando seriamente perto do portão, do lado de fora da casa. Quando Bento se aproximou, eles até se assustaram. Perguntaram quem era ele e o que ele queria ali. Bento, meio sem graça, respondeu quem era e perguntou se eles eram Josiane e Roberto. Os dois se entreolharam e disseram que eram eles mesmos. Bento então estendeu a mão e cumprimentou os dois, dizendo que era um prazer conhecê-los. Roberto e Josiane, de forma muito estranha, mal cumprimentaram Bento e disseram que precisavam voltar a conversar em particular. Bento, se sentindo levemente incomodado com aquele comportamento, logo percebeu que era verdade tudo o que falavam daqueles dois. Eles eram muito rudes. Ele então continuou ali e pediu para falar com João. Disse que não o via há semanas e queria conversar com um amigo. Roberto e Josiane disseram que não seria possível, pois João tinha ido embora da cidade e que era justamente sobre isso que eles estavam conversando, uma forma de contatá-lo. Bento achou aquilo muito estranho e perguntou para onde João tinha ido. Mas Roberto e Josiane disseram que não sabiam, que o irmão apenas tinha ido e deixado a casa para eles, mas eles queriam contatá-lo para dividir tudo igualmente. Sem ter mais o que falar e sem querer confrontar aquelas duas pessoas estranhas, Bento apenas agradeceu e foi embora pedalando. Mas apesar de ter aparentado tranquilidade, em seu pensamento Bento sabia que havia algo de muito errado ali. Ele logo se lembrou dos boatos de semanas atrás, de que na casa de João foram emitidos muitos gritos e sons estranhos de coisas se quebrando. Apesar de Josiane e Roberto serem pessoas estranhas, eles ainda eram irmãos de João, e pelo que eles falavam, eram herdeiros da casa. Então, ninguém estranhou o fato de eles estarem ali. Muitas pessoas comentavam sobre o quão estranho era o fato de João ter ido embora sem se despedir, mas algumas pessoas diziam que o luto tinha feito ele querer ir embora dali. Outras pessoas disseram que talvez Sebastião não tivesse deixado nada para João e que ele tinha ido embora com raiva disso. Mas Bento sabia que isso não era verdade. João tinha dito a ele que ele era o único herdeiro. Aquilo não fazia sentido. Será que João, em meio ao sofrimento de perder o pai, tinha inventado aquelas coisas? Será que, na verdade, João sempre tinha sido o filho ruim e apenas Roberto e Josiane eram bons filhos e que por isso apenas eles tinham herdado tudo? Eram muitas dúvidas e Bento não tinha resposta para nenhuma. Como sempre moraram próximos, Bento nunca se preocupou em pegar o número de telefone de João, mas ele se arrependia disso. Se tivesse uma forma de contatar o amigo, ele poderia ter as respostas que tanto queria. Depois de tantos anos ouvindo os desabafos de João, Bento considerava seu amigo, mas ficou triste ao perceber que João talvez nunca tivesse sentido o mesmo. Bento e as outras pessoas da região já tinham se acostumado ao fato de que João tinha de fato ido embora e uma possível confirmação disso chegou. Roberto e Josiane, que raramente falavam com os vizinhos e com Bento, o chamaram um dia e mostraram um vídeo.
Era um vídeo de um lugar muito bonito, uma praia. Alguém andava e filmava a bela paisagem. Eles disseram que João tinha mandado aquela filmagem. Para comprovar, eles mostraram uma gravação de voz. Na gravação, o próprio João dizia que estava bem, que estava aproveitando sua parte da herança na praia, que tinha conhecido uma boa mulher e que não queria mais voltar. Ele também pedia desculpa aos vizinhos e amigos por ter ido embora sem se despedir. Ele disse que tinha sofrido muito com a morte do pai e que foi embora sem pensar, mas que agora estava tudo bem. Os vizinhos sorriram, felizes por João estar bem, mas Bento continuou desconfiado. Depois de anos ouvindo João falar, Bento conhecia a sua voz e o tom de João, e aquele tom de voz era muito estranho, não soava natural. Parecia que João estava lendo aquilo e não falando espontaneamente. Então, um medo genuíno tomou conta de Bento e um frio percorreu a sua espinha. Ele pensou, será que João estava sendo mantido em algum lugar contra sua vontade? Então, ele perguntou a Roberto e Josiane por que João tinha gravado um vídeo e um áudio ao invés de telefonar. Ele nunca tinha gostado de redes sociais, Bento disse. Josiane o encarou. Ela o olhou de cima a baixo e disse, você é só um vendedor de pão, não é um parente ou sequer amigo da família. Então ponha-se em seu lugar. Bento, constrangido ao perceber que todos olhavam para ele, montou em sua bicicleta e foi embora. Em casa, seus pais orientaram Bento a não se meter em assuntos de família. Bento então decidiu seguir o conselho dos pais. Ele voltou à sua rotina normal e ficou assim por meses, até que um dia algo aconteceu. Quando ele passou pela frente da casa de João, Josiane saiu e sorriu para ele. Ela então pediu desculpas pela forma com que o tinha tratado. Disse que era estresse. Bento a desculpou. Então ela perguntou, você tem pão de coco aí? Bento tinha um, pois tinha o costume de levar para João e decidiu continuar levando caso alguém quisesse comprar. Mas todos os dias ele voltava para casa com o pão de coco, pois a única pessoa que comprava era João. Ele vendeu o pão para Josiane, e assim que fez isso, teve um pressentimento ruim. Mesmo sabendo que era errado, Bento entrou no quintal discretamente e colocou o ouvido na parede para ouvir o que estava acontecendo ali dentro. Ele então ouviu uma pancada. Alguém falou baixo, come e fica quieto, senão eu vou amarrar você de novo. Parecia a voz de Josiane. E em seguida, uma pancada forte seguida por um grito de dor. Ele teve certeza que era João. Bento correu para fora, subiu em sua bicicleta e foi pedalando rapidamente para a delegacia. A polícia foi até a casa verificar se tinha algum problema e Josiane e Roberto não tiveram tempo de esconder o crime que estavam cometendo. João estava preso dentro de um quarto. Mais magro, machucado e apavorado, ele só se acalmou quando viu que eram policiais. João foi resgatado depois de ficar em cárcere privado por meses. Seus irmãos estavam falidos, a empresa tinha dado errado. Sendo assim, quando receberam a notícia que o pai tinha morrido, voltaram para a cidade natal para pegar a sua parte da herança. Quando chegaram e descobriram que o pai não tinha deixado nada para eles, eles começaram a discutir com João. João disse que dividiria a herança com eles, mas eles queriam mais. Então decidiram que pegariam tudo de João e dividiriam entre os dois, e depois dariam um sumiço em João. O som da forte tempestade abafou os sons de Josiane e Roberto rendendo o irmão e o trancando dentro de um quarto. Eles tinham amarrado e batido em João durante meses e planejavam acabar com a vida do irmão. Para que ninguém desconfiasse, os irmãos o forçaram a gravar aquele áudio e pegaram um vídeo de um passeio na praia que eles haviam feito nos tempos que eram ricos. João achou que era o seu fim, mas Bento percebeu todo o plano. Pela maldade dos dois, eles foram presos sem possibilidade de fiança. Semanas se passaram até que João foi visitar Bento. Ele foi agradecer o amigo. Disse que o que ele tinha feito por ele não tinha preço. Bento perguntou como ele estava e João disse que bem, se recuperando dos ferimentos, mas ficaria bem. Ele disse que tinha advogados cuidando para que seus irmãos ficassem presos. E ele iria embora, iria recomeçar a vida longe dali. Para comemorar, os dois comeram um pão de coco que João tanto amava. Então, os amigos se abraçaram. Bento acompanhou João até a porta e observou o amigo partir. Quando Bento entrou, emocionado após se despedir de João, ele olhou para a mesa e viu um envelope. E dentro dele tinha um papel que fez Bento e seus pais chorarem sem parar. Um cheque com um valor que daria para abrir a tão sonhada padaria e contratar vários trabalhadores.
O que você achou das atitudes de Bento? Acha que os irmãos de João mereceram o seu destino? Deixe a sua opinião sobre isso nos comentários. Se você quer ver outro conteúdo assim agora, clique em um dos vídeos que estão sendo recomendados para você nesse momento. Se inscrevendo agora no canal, você consegue acompanhar os nossos próximos conteúdos que são semanais. Então, não perca tempo. Se inscreva. Até o próximo vídeo.